O Ministério Público criou uma cartilha em que apresenta como tema "Idade não é nada, respeito é tudo". Sobre esse assunto, vamos conversar com a promotora de Justiça, Gabriele Gadelha, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso do Ministério Público Estadual. Boa noite. Boa noite. Nós vimos aí nessa pequena reportagem alguns números muito expressivos no que diz respeito à questão da violência contra o idoso. Faltou citar aí, e é uma realidade acho que conhecida de quase todos, de que boa parte desses casos de violência estão dentro do seio familiar. E isso, por vezes, acaba sendo uma preocupação e uma complicação na hora do idoso fazer a denúncia. Essa é uma realidade aqui no estado? Sim, essa é uma realidade e, apesar desses dados serem alarmantes, eles ainda representam um caso de subnotificação. Então, nós não temos ainda nesse total o valor real, o número real de violências que os idosos sofrem no seu dia a dia. E o fato de ser uma violência praticada no âmbito doméstico contribui muito para isso, porque muitas vezes o idoso ele sente receio em denunciar o familiar, o filho, o neto, a nora, por achar, ele vai ser preso, então eu não quero gerar esse mal. Ou então, ele tem vergonha também, ele se sente como uma pessoa incapaz de ter, de fato, criado aquela pessoa e agora ele não seguiu um caminho do bem, que é o que a gente escuta muito. Então, esses são os principais fatores para que essa violência vivenciada no âmbito doméstico, ela acabe se perpetuando. Essa situação de vergonha, de constrangimento, acaba fazendo, como a senhora bem citou, com que o idoso evite fazer essa denúncia ou quando ele faça a denúncia não siga adiante com a manifestação. Mas aí está presente, obviamente, o Ministério Público, os promotores de justiça e toda a rede de apoio e proteção ao idoso, que inclui delegacias, inclui também a Defensoria Pública Estadual, estão presentes justamente para fazer essa orientação para evitar que situações como essa se repitam, não? Exatamente. Quando chega ao conhecimento desses órgãos de controle, de fato as investigações prosseguem e até mesmo os crimes previstos no Estatuto do Idoso, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso, em termos práticos, significa que não se pode retirar a queixa, que é muito falado no dia a dia. Então, as investigações prosseguem. A maior dificuldade é ter conhecimento de que aquele fato acontece, até porque muitas vezes o próprio idoso, ele se autorresponsabiliza pelo que aconteceu. Ele pensa que, não, na verdade, quando eu deixei derramar aquela comida, eu tornei o meu familiar mais nervoso, ou fui eu que não entendi direito. Muitas vezes ele também sequer percebe que está numa situação de violência, porque ele acha que como ele não apanhou, propriamente dito, não recebeu um tapa, um beliscão, um empurrão, ele não foi vítima de violência e não sabe que uma situação de abandono, de violência psicológica, como foi muito bem retratado nesses números apresentados inicialmente, a violência física ela aparece em quarto lugar. Então, antes disso, nós já tivemos o abandono, a violência psicológica e um outro dado que também vem crescendo muito é a violência patrimonial, porque muitas vezes esse idoso é a única fonte de renda daquela família. Existem telefones em que é possível denunciar e o compêndio desses números, eles acabam mostrando uma realidade nacional, que se reflete, obviamente, nos estados também, aqui no Maranhão não é diferente. Existe efetivamente uma facilidade em fazer a denúncia através dos números que são disponibilizados nacionalmente? Sim, existe. Inclusive, nós temos aqui dados do Disque 100, ao longo de 2017. No estado do Maranhão foram 859 denúncias. 859. Sendo que nessas 859 denúncias houve um total de 1.889 violações, porque muitas vezes uma única denúncia, ela reflete mais de um tipo de violência. O idoso às vezes apanhou e, além disso, está privado do seu benefício previdenciário, por exemplo. Então, esses números, quando você vai para as violações, é um número maior. E esses dados, como por exemplo o Disque 100, ele permite o anonimato. Então, às vezes, uma pessoa que não quer se indispor, sabe que um irmão está violentando a mãe, mas aquele irmão é muito agressivo. Então, ela pode recorrer ao Disque 100, o canal da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão também permite uma denúncia de modo mais facilitado, justamente para que, cientes de que aquela violação está ocorrendo, os órgãos de controle possam agir. E nessa cartilha que nós divulgamos ontem, até os exemplares já se encerraram, nós estamos já providenciando uma segunda impressão,
nós tivemos a preocupação de fazer o levantamento tanto dos órgãos estaduais, né, quanto do telefone de cada promotoria de justiça, de cada fórum no interior do estado, com dados atualizados, justamente para que essas informações cheguem de modo mais fácil aos órgãos de controle. Idade não como eu disse, que idade não é nada, respeito é tudo. É bem o que prega também as orientações que estão nessa cartilha, não é isso? Exato. Nós conceituamos o que é a violência contra o idoso, apresentamos os tipos de violência contra o idoso, como essas denúncias podem ser levadas, né, aos canais corretos e, principalmente, quais os principais dados para que essas investigações sejam frutíferas, né? É muito importante você identificar autor e vítima, como essa violência acontece, onde ela acontece. Então, são elementos essenciais para que uma investigação seja bem sucedida. E a cartilha, ela tem um diferencial que ela tem números. Muitas vezes a gente acaba imaginando que a situação aconteceu única e exclusivamente aqui na capital, São Luís. Não é bem assim. No interior do estado também, igualmente, tem um registro, obviamente, de muitas situações como essas, situações de violência. E na cartilha tem aí o contato, obviamente, do estado todo, correto? Sim, correto. Nós tivemos realmente essa preocupação em fazer o levantamento de telefones e endereços atualizados. E aqui nós temos principalmente o telefone dos fóruns e das promotorias de justiça no interior do estado. Além de outros órgãos, né? Temos o Conselho Estadual do Idoso, Conselho Municipal do Idoso, outros órgãos que integram a rede de defesa de direitos do idoso. É difícil envelhecer no Brasil, porque não existe, obviamente, ainda, infelizmente, uma cultura de cuidado com o idoso. Acho que se preserva muito, se preocupa-se muito hoje com a juventude e o idoso é esquecido. Iniciativas como essa acabam fortalecendo, obviamente, a necessidade e a preocupação com uma pessoa que foi tão importante para todos, o idoso. Muitos tornam-se efetivamente abandonados em asilos, são situações muito cruéis. É importante a gente cuidar do idoso para se ter uma sociedade mais sadia, inclusive, não é isso, promotora? Sem dúvida. Como Simone de Beauvoir já falava, né? Quando tudo caminha bem na nossa vida, de fato, nós chegamos ao envelhecimento. E, principalmente, o idoso, apesar dessa ausência de políticas públicas ainda no nosso país, o idoso tem o direito ao envelhecimento digno, envelhecimento saudável, e é isso que nós precisamos buscar, até porque a Constituição Federal prevê como dever da família, da sociedade e do Estado de preservar realmente esse idoso. Então, nós temos que garantir que a sua história de vida, né, se nós hoje estamos aqui, é porque houve alguém que nos antecedeu. Então, isso precisa ser respeitado. As particularidades do idoso precisam ser respeitado, que, obviamente, com o passar do tempo, nosso organismo vai mudando, então com a pessoa idosa isso não é diferente e é preciso sim, de fato, saber respeitar e principalmente aprender com o que aquele idoso tem a nos ensinar. Cartilha possível ser encontrada também no site do Ministério Público, sim, correto? Sim, correto. Nós vamos disponibilizar na página do Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e justamente por conta do que eu falei, né? Os exemplares da primeira tiragem já se esgotaram. Exato. Estamos providenciando uma segunda tiragem, mas nós teremos a versão online na página do Ministério Público do Maranhão, na parte Centro de Apoio Operacional do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Gabriela Gadelha, muito obrigado por sua presença conosco aqui no Jornal da Guará. Uma boa noite. Obrigada, agradeço a todos. Nós estamos à disposição. Então, Disque 100, Disque 127, pela ouvidoria do Ministério Público para denunciar as violações contra o idoso. Muito obrigado. Obrigada.